Bom, nessa primeira telinha aqui, o que aparece para a gente? É que não existem bases de dados conectadas e eu posso adicionar uma base de dados. Então, nesse caso aqui, nos exemplos do vídeo anterior, eu estou fazendo uma instalação do Clock-in e eu estou utilizando os conectores do Proteus. Ou seja, eu vou pegar os dados da minha base do Proteus e subir esses dados para a plataforma Keral. O Proteus também há quem utilize os mais comuns, é o SQL e o Oracle. Eu posso usar qualquer um dos dois. O RM também, os mais comuns é SQL e Oracle. E aí temos os casos do Datasu, que utiliza o OpenEdge. No caso aqui no meu exemplo, eu vou colocar o SQL, que é o que eu quero tratar nesse momento. Talvez mais para frente a gente pode tratar algumas questões do Oracle, entre outros. Aqui no primeiro item eu tenho Connection Name. Esse é o nome da conexão, alias. Aqui não importa o nome que você vai colocar. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, Proteus X Clock-in. Esse daqui é um nome, um apelido da conexão, né? Que ele vai ficar gravado no seu 2C. Isso principalmente para quem tem mais de uma conexão. É possível e eu vou mostrar alguns cenários. Então aqui eu tenho Environment, Keral Environment. Então esse cara aqui, ele é o ambiente, tá? O ambiente, conforme eu falei para vocês nos meus exemplos, eu estou usando o How-To. Esse é o ambiente da plataforma Keral, dentro da organização Master in Keral, onde eu quero enviar meus dados. E o conector? O conector, neste caso aqui, nós temos dois conectores. Eu tenho o Clock-in Mobile, que é um conector padrão do Clock-in, e eu tenho o conector TOTOS Proteus. Esse TOTOS Proteus ele foi criado no momento que eu instalei o app do Clock-in, e esse app do Clock-in eu instalei especificamente para a linha de produto Proteus. Então eu preciso enviar esses dados para o TOTOS Proteus, ok? Posso enviar para o Clock-in Mobile? Posso, mas eu não vou ter mapeamento dos dados, então esses dados vão chegar lá e vão morrer lá, né? Eles não vão ser propagados dentro da plataforma, não terão utilidade. Posso criar um novo conector? Também posso criar, só que neste caso também esses dados vão chegar na plataforma e eles não vão ter mapeamento. O mapeamento eu expliquei nos vídeos atrás para vocês e também vamos abordar mais um pouco no futuro. Então neste caso específico eu preciso mandar para o TOTOS Proteus. Aqui abaixo, eu quero Authentication, eu preciso selecionar um Connector Token para poder mandar essas informações para a plataforma Keral. Esse vai ser o token do usuário que vai autenticar a comunicação entre 2C e plataforma. Aqui eu posso alimentar esse token manualmente. Eu gero esse token lá na plataforma Keral. A gente pode abordar isso mais à frente. Ou eu posso gerar um token automaticamente. Então, quando eu acessei o Clock-in, eu digitei meu usuário e senha. Então, esse usuário e senha que eu acabei de acessar o 2C, se eu clicar em Generate Connector Token, ele vai usar este usuário para criar um token e ser o responsável por essa conexão. Qual é um conselho aqui? Uma boa prática. Não use esse usuário para nenhuma outra configuração de comunicação de API, seja para consumir os dados no futuro ou para qualquer outra configuração de 2C, caso você tenha dois 2Cs instalados no seu servidor por algum motivo. Tente utilizar usuários diferentes, porque um pode acabar revogando o token do outro. Então, uma boa prática é que use um usuário exclusivo para essa autenticação. Aqui em Next Configure, aqui eu vou colocar as informações do meu banco de dados. Então, no meu caso aqui, esse banco de dados ele está instalado, é um banco de dados SQL, é a opção que eu escolhi. Ele está instalado na minha máquina e então vou colocar o localhost e vou colocar a porta padrão, que foi a que eu configurei. O instance name, nesse caso, eu não tenho nenhuma diferença em instância configurado no meu SQL server.
Então aqui ele vai utilizar as próprias informações do nome do banco de dados, do localhost, para localizar esse banco. Agora, quem tem alguma configuração de instância diferente, isso daí precisa ser verificado o que é para colocar. Nesse caso aqui, é orientado que seja feita essa configuração junto com o DBA ou com a ajuda dele, certo? Username, nesse caso eu vou pegar o usuário do meu banco de dados. Então esse usuário TOTUS, no meu banco de dados SQL Server, eu criei esse usuário. Esse usuário ele tem acesso ao banco de dados do Proteus. Ele é DB admin, ele é o owner do banco de dados meu do Proteus. Então, quando eu instalei o Proteus, eu configurei esse usuário TOTUS, eu criei esse usuário. Posso criar um outro usuário? Eu não quero usar o mesmo usuário que eu utilizo no Proteus. Pode criar, porém você precisa dar certas permissões para esse usuário. Essas permissões eu informei na documentação anterior e eu vou explicar mais um pouco para vocês os motivos disso, tá? Então aqui na documentação falam de alguns grants que a gente precisa ter. Então a senha desse usuário e aqui o database name. No meu caso aqui, minha base de dados é P12127_BMB. O schema name. Esse schema name no SQL Server, o normal é ser DBO. Nos bancos Oracle, já se muda um pouco o conceito. Banco Oracle ele tem um schema name, normalmente é o mesmo nome do owner das tabelas, tá? Mas aqui, como SQL Server, normalmente se utiliza o DBO, então só você digitar o nome do esquema aqui. SQL Server Authentication Type. Nesse caso aqui, é se você usa o Active Directory, Password ou Not Specified. Nesse caso, eu utilizo um usuário do meu SQL Server, do meu banco de dados. Então eu não utilizo eu não tenho outro tipo de autenticação. Então nesse caso eu coloco não especificada. Ele vai simplesmente usuário e senha desse banco de dados. Abaixo tem uma pergunta importantíssima. Essa base de dados é uma base de dados do Proteus? No meu caso, eu estou configurando o Proteus, então obrigatoriamente eu tenho que colocar isso como true. Por quê? O Proteus ele tem algumas particularidades na criação das tabelas. Ele tem o Sigamate e no Sigamate eu tenho grupos de empresa e para cada grupo de empresa eu tenho um dicionário de dados diferente. Isso daqui vai fazer o 2C capturar corretamente as informações do seu banco de dados e mandar isso para a plataforma Quero. Então tem um campo que eu citei numa apresentação anterior que é o Company Code. Ele vai ser um dos campos criados com base nisso. Isso é para forma correta. Então se é Proteus tem que colocar true. TOTUS Proteus usa o Company Group Code do nome da tabela? Sim, conforme eu falei, é padrão do Proteus. O Proteus ele tem um grupo de empresas e normalmente quando você tem um grupo de empresas do Sigamate, ele tem um dicionário de dados próprio. Então, por exemplo, eu tenho o grupo 01. A tabela de funcionários do grupo 01 do Siga GPE, né, do gestão de pessoas, essa tabela de funcionários vai ser a tabela SRA. Só que a do grupo 01, o nome dela vai ser SRA 010. Esse é o nome da tabela dentro do banco de dados. Aí eu tenho o grupo de empresas 02. Ele também tem uma tabela de funcionários, essa tabela é SRA, só que o nome dela dentro do banco é SRA 020. Então, o tamanho do campo às vezes é diferente, a estrutura da tabela pode ter uma diferença ou outra entre eles, são dicionários de dados diferentes. Mas, neste caso, obrigatoriamente, eu tenho que informar como true quando eu estou falando de Proteus. Aqui embaixo, também para o Proteus, aqui eu posso filtrar grupos de empresa. Por exemplo, a minha base. A minha base eu tenho o grupo 10, eu tenho o grupo 20, eu tenho o grupo T1, eu tenho o grupo T2 e eu tenho o grupo 99. Isso dentro do meu Sigamate. No caso aqui, eu só quero enviar as informações do grupo T2, né? Na verdade T20, que é a forma como ele grava no banco de dados. T20. Eu quero colocar mais um grupo, posso colocar a vírgula e colocar mais um grupo aqui.
tá? Então você pode colocar ou todos, se você deixar em branco será todos os grupos, ou você aqui faz um filtro dos grupos que você quer enviar para a plataforma Kero. No meu caso eu vou deixar só o grupo T20. Então aqui a minha configuração da conexão com o banco de dados está correta, tá? Então eu estou configurando o 2C para ele se comunicar com o meu banco. Então eu vou colocar aqui Next, Add Database. Normalmente esse é um processo bem rápido. No meu caso aqui, ele deu uma mensagem de erro por conta do nome do meu banco de dados. Ele está dizendo que não é possível abrir o banco de dados P12127_BMB. Nesse caso, eu só preciso confirmar, o meu é maiúsculo. Então aqui é P12127_BMB. Vamos ver se agora ele vai aceitar. Ó, agora, você viu, ele teve um probleminha ali de case sensitive, mas isso é pela própria autenticação do banco de dados. Eu precisei colocar exatamente como está o nome da do meu banco dentro do SQL Server. Aqui, apareceu essa tela, significa que ele conseguiu se comunicar com o banco.